Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a origem de vida e do universo de uma forma científica. Eu separei em tópicos para ficar mais fácil de entender. Os tópicos contêm a introdução, o começo do universo, o começo da vida, uns exemplos e 2 exercícios que eu vou resolver no final junto com vocês. Bom, há 13,8 bilhões de anos atrás, não existia nada além do vasto vazio e da escuridão. Até que aconteceu uma explosão, formando o universo. Essa explosão, esse acontecimento, é conhecido como Big Bang e é a teoria mais aceita atualmente para falar o que aconteceu com o universo. Essa teoria sugere que o universo começou em um ponto único, o átomo primordial, e se expandiu violentamente há 13,8 bilhões de anos. Elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre, essa teoria considerou os estudos sobre relatividade geral de Albert Einstein, e ainda por cima afirma que o universo está em contínua expansão. E, ok, mas o universo não é infinito? Não, o universo não é infinito. Porém, ele está sempre aumentando cada vez mais. Por isso que os cientistas usam o termo, alguns, digamos, o termo infinito para se referir ao universo. Mais tarde, o Hubble reforçou essa teoria e disse que as galáxias estão se afastando em todas as direções. E com um pouco mais de seus estudos, ele afirma que quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade que ela se afasta de nós. Então a lei de Hubble nos leva a entender que o universo está em expansão e que em algum momento, lá no passado, seu tamanho era mínimo e sua expansão foi responsável pela criação de tudo. Para explicar melhor esses acontecimentos, eu peguei essa imagem e está separada em tópicos para explicar melhor cada acontecimento. A primeira fase foi a singularidade, que foi a fase inicial, onde toda a energia existente estava concentrada em um ponto único, que era extremamente quente e denso. Um ponto que vale ressaltar é que nessa fase as leis da física ainda não foram criadas, não existiam ainda, as pessoas não tinham conhecimento. Então, a forma de entender era um pouco diferente por falta das leis de física como a gente conhece hoje. A segunda fase foi a inflação, que com a violenta expansão que espalhou energia e materiais por grandes distâncias, em um período muito pequeno, tipo muito mesmo, foi em fração de segundos. Com isso, explica o fato do universo ser isotrópico e hidrogênio. Em outras palavras, seriam que possuem as mesmas características em qualquer outra direção. A terceira fase se chama recombinação, que depois de 370 mil anos, o universo havia se resfriado o suficiente para a formação dos primeiros átomos. E bom, a última fase é a que dura até os dias de hoje, e se chama formação de estrutura, onde a matéria se combina e se estrutura em regiões formando as galáxias e estrelas. Ok, como os planetas surgiram? Bom, os planetas surgiram a partir de nuvens de gases, poeiras e materiais restantes de explosões estelares. Essas partículas se condensaram e se juntaram, sendo assim formando os planetas, asteroides e satélites. Bom, a força gravitacional, a proximidade das estrelas e a densidade dos materiais influenciaram o processo de formação dos corpos celestes. E, de certa forma, está tudo conectado. Embora os planetas tenham se formado há muito, mas muito tempo, em muitas regiões do universo, novos planetas podem estar sendo formados. Ok, entendemos um pouco sobre a origem do universo, mas e da vida? Como ela foi criada? Apesar de a origem da vida ser um assunto muito incerto, a teoria mais aceita para se explicar isso é do Oparin e Radani. Essa teoria propõe a existência de conservados formados a partir de ligações entre compostos orgânicos que teriam se originado no mar primitivo. Tá, mas o que é conservado? Bom, conservado é uma aglomeração de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Isso seria o conservados. Ok, me aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, essa teoria sugere que a vida na Terra começou a partir de reações químicas em um ambiente primitivo, o mar. E eles acreditavam que há muito, muito tempo a Terra tinha uma atmosférica com substâncias como metânio, amônia, vapor de água e hidrogênio. Quando essas substâncias eram expostas à energia, como raios solares ou descargas elétricas, elas reagiam e formavam moléculas orgânicas complexas, como aminoácidos e açúcares. Com o tempo, essas moléculas se juntaram para formar a primeira estrutura viva, dando origem à vida. Essas duas palavras, a biogênese e biogênese, apesar de semelhança, elas têm significados muito diferentes. A biogênese, também conhecida como a teoria da geração espontânea, fala-se que criar um ser vivo era bastante simples. Podíamos, por exemplo, criar ratos a partir de roupas sujas e alguns grãos de trigo. Fazendo essa mistura, bastava esperar alguns dias e teríamos um novo ser, criado a partir de matéria inanimada, que em outras palavras seriam sem vida. Apesar de não fazer sentido pra gente, há muito tempo atrás, fez muito sentido para as pessoas. Tanto que essa teoria durou por volta de 2 milênios. E bom, tem a biogênese, que é a teoria mais aceita hoje em dia pela comunidade científica. E diz que todos os seres vivos, em escala microscópica e macroscópica, surgiram de outros seres, todos seres vivos. Também tem a autotrófica e a heterotrófica. A autotrófica é o organismo capaz de produzir seu próprio alimento. E a heterotrófica é organismos incapazes de produzir o seu próprio alimento, necessitando de outro ser vivo para sua nutrição. Ok, durante as últimas fases da evolução cósmica, muitas estrelas compactas teriam queimado e formado elementos como carbônico, sílico, enxofre e ferro. Tem um porém, que embora isso tenha sido descoberto no século XVII, demorou mais de um século para que alguns percebessem que as células eram a base para todo tipo de vida. Então demorou muito tempo para os estudos realmente começarem.
são os pontos básicos de Porce de Oparin e Radene. Entretanto, todavia, até 1952 não havia evidências experimentais de tudo isso, até que chegou o americano Stanley e entrou em cena, e o químico fez o experimento mais importante e famoso sobre a origem de vida. Bom, nesse experimento, ele fala que os gases da atmosférica primitiva, mais os oceanos por meio de descargas elétricas, reagiam entre si e formavam as primeiras moléculas orgânicas, que iriam se juntando com outros compostos orgânicos, que mais pra frente formariam os conservados, e que mais pra frente ainda formaria as primeiras células primitivas, que foram as primeiras formas de vida do planeta Terra. O experimento começa quando coloca água do mar em uma fervendo, e aí possui uma bomba de vácuo para fazer o sistema inteiro girar. E bom, essa água sobe e vai para, digamos que, essa bolha, onde tem os gases de matéria primitiva, e joga uma descarga elétrica, onde faz com que eles se agem. Aqui tem uma entrada de água e saída de água também, fazendo com que esse cano resfrie e a água condense. Aqui meio que tem uma, digamos que uma armadilha para retirar o que saiu, por exemplo, aminoácidos. Bom, entendendo um pouco isso, vamos fazer 2 exercícios para ver se entendemos. Bom, todo ser vivo se origina depois da reprodução de outro ser vivo da mesma espécie. O texto anterior está de acordo com a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea, como eu expliquei, é a teoria de que ser vivo surge de matéria inanimada, sem vida, então não corresponde. Podemos eliminar essa. A hipótese do criacionismo. A hipótese do criacionismo é a hipótese de ser criado por uma divindade, sabe? Não tem ciência nisso, foi criado por uma divindade. E, bom, não é essa resposta coerente. Bom, sobraram a teoria B, C e D. A teoria C, hipótese geográfica da origem de vida, e a D é sobre a forma de alimentação deles. Não tem nada referente à reprodução. Então podemos excluir as duas. Sobrando a B, a resposta B, que é a teoria da biogênese, que é a resposta que a gente quer. Sobre todo ser vivo se origina por reprodução de outro ser vivo da mesma espécie. É o que a teoria da biogênese fala. Então essa é a resposta correta. Segundo exercício. Uma vez que não temos evidências por observação direta de eventos relacionados à origem de vida, o estudo científico desse fenômeno difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação ao estudo sobre a origem de vida, apresenta-se as afirmações seguintes. Bom, primeiramente vamos ver o que essa questão quer. Em relação a essas afirmações, podemos indicar como corretas. Então, é as corretas. Vamos ler a primeira questão, digamos assim. Bom, uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos, não há possibilidade de realização dos experimentos, mesmo em situações simuladas que possam contribuir com o entendimento desse processo. Bom, vimos o experimento de Miller, que foi feito na década de 50, e ele mimetizava as condições da Terra primitiva. Ele tinha montado um aparelho para imitar o sistema de onda, de onde a Terra era aquecida, esfriava, aí depois esfriava com descargas elétricas, com radiação e as moléculas químicas ali dentro. Foram se complexando e mesmo no laboratório, Miller conseguiu chegar às moléculas cada vez mais complexas. Ele não chegou à vida, mas mostrava a ideia de Oparin e Radene tinha sentido. Então, esse não fez a questão ficar errada. Então, podemos eliminar essa. Bom, segunda. Os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stanley Miller ofereceram pistas para os cientistas na construção de hipóteses plausíveis quanto à origem de vida. Bom, está correto, como vimos. O experimento de Miller ofereceu pistas para novos cientistas e Oparin fez abriu novos caminhos para entendermos isso. Então, esse podemos considerar correto. A terceira diz, as observações de Oparin sobre conservados ofereceram indícios sobre um processo que constituiu-se provavelmente um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja o isolamento de macromoléculas de meia circunstância. Bom, relembrando, o conservado era uma molécula que eles conseguiram obter, onde ainda tinha o isolamento a partir de uma molécula de água, de proteína e moléculas químicas ali, meio que ali dentro. Então, é bem possível que o conservado seria um proabiótico, que é uma molécula anterior de surgimento de vida. E bom, eles acreditavam que faltava entrar um DNA e um RNA ali, para que aquilo realmente se concretizasse com a vida. Então, podemos considerar essa verdadeira também. Com isso, procuramos a resposta, que é a 2 e a 3 que está certa. Resposta primeira errada. A segunda está correta. E a terceira também está correta. Então, a alternativa certa é a D. Bom, foi isso. Obrigado pela atenção e até mais.